Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... Muito bem, vamos dizer aqui que o capital do Antônio é simplesmente X. O do Joaquim é Y e do José é Z. E o total da empresa é C. O capital da empresa, o capital total é C. Bom, nós observamos que há uma divisão em partes proporcionais a 4, 6 e 6. Então, quantas partes no total há? A gente pega o 4, soma com 6 e soma com 6. Isso aqui dá 16 partes. Então, o capital vai ser dividido em 16 partes, sendo que 4 delas são do Antônio, 6 são do Joaquim, 6 são do José. Então, o capital que corresponde ao Antônio é simplesmente 4/16avos do capital total. Bom, você pode notar aqui que se a gente dividir tudo por 4 em cima dá 1, tudo por 4 embaixo dá 4. Então, o Antônio tem C quartos de capital, tá certo? E no caso do Joaquim e do José, Y é igual a Z, porque as partes deles são iguais. Como que calcula nesse caso? Bom, a gente tem 6/16avos do total C. Bom, se você simplificar um pouquinho, divide por 2 dá 3, divide por 2 dá 8. Então, 3/8 do capital total da empresa. 3C sobre 8. Esses são os capitais do Joaquim e do José. Agora veja, o Antônio vai comprar uma partezinha P de cada um dos outros sócios para atingir a cota do capital não mais de C sobre 4, mas de C sobre 3. Então, ele quer transformar o C sobre 4 em C sobre 3. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai observar o seguinte. Inicialmente, ele tinha C sobre 4. Ele vai somar duas partezinhas P iguais, uma de cada sócio, de modo que o resultado será C sobre 3. É isso que vai acontecer, tá certo? Bom, vamos ver agora o seguinte. Como que a gente calcula o P? Eu isolo o P. Então, a gente vai ficar com 2P igual a C sobre 3 menos C sobre 4. E aí, você faz o MMC, isso aqui dá 12. Então, é 4C menos 3C. Muito bem. Bom, 4 menos 3, 1. Então, é C sobre 12. Como ainda é 2 vezes P, o P é igual a C dividido por 24, que é o 12 vezes 2. Então, cada partezinha corresponde a 24avos do capital total. Agora, veja. O Joaquim tinha quanto de capital? Bom, lembra? O Joaquim tinha Y igual a 3C sobre 8. Como essa partezinha aqui é em relação ao capital total, e eu quero calcular a partezinha em relação aos outros dois sócios, eu vou fazer uma substituição aqui, ó. Eu vou escrever C em função de Y. Então, a gente vai passar o 8 multiplicando Y e o 3 dividindo. Então, a gente fica com C é igual a 8Y sobre 3, porque a gente quer calcular a parte em relação ao Y, não em relação ao C. Bom, substituindo esse cara na equação aqui, P igual a C sobre 24, a gente fica com P, sendo P a partezinha que o Antônio vai comprar, tanto do Joaquim quanto do José. E aí a gente vai ter simplesmente, no lugar de C, 8Y dividido por 3, dividido por 24. Bom, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 8Y sobre 3 vezes 1 sobre 24. E aí você pode simplificar, porque olha só, 8 dividido por 8 dá 1, 24 por 8 dá 3. Então, nós ficamos simplesmente com y dividido por 3 vezes 3. Finalmente, P é igual a y dividido por 9. Então, você observa que a partezinha P que o Antônio vai comprar dos outros dois é simplesmente o capital de cada um deles, desses outros dois, dividido por 9. Aí a gente observa que a resposta está na alternativa C da questão. Espero que tenham gostado da nossa resolução. Peço que curtam o nosso vídeo. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal Educacional Plenos, clicando no sininho. Bons estudos!